Atos, capítulo 24, versículos 14 ao 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículos 14 ao 15. Assim diz o Senhor: mas confesso que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus nesta noite tem por tema: é preciso crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É preciso crer. E nós vamos ver nesta noite, meus irmãos, que crer é muito mais do que nós chegarmos e dizer com a nossa boca: eu creio. Mas como já foi dito aqui nesta noite, acaba tendo pecados deliberados, acaba levando uma vida, de qualquer jeito, uma vida desconcertada, uma vida, que a todo tempo está pecando, está errando. Mas o Senhor Jesus nesta noite está dizendo: eu quero a tua vida, eu quero a tua alma, eu não quero apenas você confessar a minha fé somente de boca, eu quero a tua alma por completo, eu quero a tua vida por completo, eu quero a tua vida trilhando os meus caminhos. É isso que o Senhor Jesus quer de mim e de você. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus que o reino dos céus, para alcançar o reino dos céus, a porta ela é estreita e larga é a porta que conduz para a perdição. Então, meus irmãos, para nós entrarmos nessa porta estreita, Jesus quer de mim e de você uma vida de renúncia. Nós temos que renunciar às nossas vontades, nós temos que renunciar à nossa carne, nós temos que renunciar ao nosso eu. E isso, meus irmãos, eu falo porque nós temos que aborrecer a todo tempo as coisas deste mundo. Nós temos que aborrecer o pecado, nós temos que aborrecer aquilo que nos afasta de Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas em Cristo Jesus nós alcançamos vida e vida com abundância, a vida eterna. Então, meus irmãos, nós somos falhos, sim, nós somos pecadores, sim, mas como já foi dito aqui nesta noite, nós temos que ter o temor do nosso Deus, de nós a todo tempo nós nos distanciarmos do mal. Nós temos que a todo tempo nos distanciar do pecado. Porque, meus irmãos, quando nós caímos nas nossas fraquezas, como nós pecamos, como já foi dito aqui, por exemplo, uma mentira é pecado, desagrada ao nosso Deus. Nós temos que ter o temor de saber: epa, eu errei para com o nosso Deus, eu pequei. Então, nós vamos fazer o quê? Orar ao nosso Deus. E na nossa oração, nós temos que confessar o nosso pecado a Ele. E Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, irmãos. Porque, como foi dito no passado, oferecia animais para serem sacrificados, para ter os meus e os teus pecados perdoados. Hoje em dia não há mais esse sacrifício de animais, porque o nosso Senhor Jesus já foi um sacrifício vivo ali na cruz, para que eu e você alcançássemos a misericórdia do nosso Deus, para que eu e você tivéssemos nossos pecados perdoados. Amém? Então, o apóstolo Paulo, meus irmãos, nesta passagem que eu li para os irmãos, ele está defendendo a sua fé em Jesus Cristo para o governador Félix. Pois, meus irmãos, Paulo ele estava ali sendo perseguido, Paulo estava sendo acusado pelos judeus de que ele estava sendo contrário ao nosso Deus. E Paulo estava querendo mostrar a fé em Jesus Cristo, abrir os olhos daquelas pessoas para a verdadeira luz que é Jesus. Mas, meus irmãos, quando nós seguimos a Cristo,
nós também vamos estar enfrentando esse dilema, porque muitas das vezes nós não vamos ser compreendidos, muitas das vezes as pessoas vão nos julgar, muitas das vezes as pessoas vão querer, até mesmo zombar de nós, até porque Jesus Cristo foi assim também. Jesus Cristo, ele foi cuspido, Jesus Cristo, ele foi perseguido, Jesus Cristo, ele foi maltratado, Jesus Cristo foi pisado, Jesus Cristo foi apanhado, foi chicoteado, preferiram Barrabás do que a Jesus. Então, Jesus, que é o nosso Deus, ele veio para o povo de Deus, o povo judeu, o povo de Israel, mas o povo de Deus rejeitou a Jesus. Mas, meus irmãos, aqueles que têm uma vida verdadeiramente com o coração voltado para o nosso Deus, sabe as coisas do Espírito de Deus, sabe as coisas do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, meus irmãos, que nos revela. É o Espírito Santo que nos mostra. Então, a todos aqueles que se dispuseram a abrir o coração para conhecer a verdade que está em Cristo Jesus, descobriram que Jesus é o Senhor, descobriram que Jesus é o próprio Deus. E aqui, meus irmãos, nesta passagem, Paulo, ele defende a fé em Jesus, mostrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala aqui, que aquele caminho que chamam seita, ele está dizendo que Jesus é o caminho que leva ao Pai. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é o caminho na qual nós temos que seguir para alcançar a salvação, para alcançar a vida eterna. Porque, meus irmãos, quando nós entregamos as nossas vidas, os nossos caminhos para Jesus, é Jesus em nós que vai manifestando o poder para que nós possamos, pela fé, confessar que Jesus é o Senhor e é o nosso Salvador. Amém? Ainda, meus irmãos, Paulo, defendendo aqui a sua fé em Cristo, vai dizer que Jesus é a verdade. Jesus é a verdade porque Jesus é a própria palavra de Deus. Aqui ele vai dizer que crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, porque Jesus veio para cumprir a lei de Moisés. Jesus veio para cumprir a lei de Deus que estava lá no Antigo Testamento. Jesus veio para confirmar tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento haviam dito acerca dele, de que haveria o Messias que iria vir ao mundo para salvar. Então, meus irmãos, Jesus, ele é a verdade. Por que ele é a verdade? Porque ele é a própria palavra. A palavra de Deus vai dizer que no princípio era o verbo. Ou seja, no início de tudo, no início até mesmo do universo, já existia o verbo. E a palavra de Deus vai dizer quem era o verbo? Jesus. Jesus. Então, a palavra de Deus vai dizer que céus e terra passarão, mas a tua palavra jamais passará. Então, pode tudo nesse mundo aqui, meus irmãos, terminar, mas a palavra de Deus, ela sempre permanecerá, porque o nosso Senhor Jesus, que é o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, este é eterno, e vai viver para todo sempre, porque Ele é eterno. Então Jesus, Ele é a verdade. Ele também vai sustentar, meus irmãos, que Jesus é a vida. Quando ele diz aqui que, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver a ressurreição dos mortos. Então, por ele aqui confessar que ele crê na ressurreição dos mortos, ele está dizendo: Jesus Cristo é a vida. Por que ele diz isso? Porque, meus irmãos, Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte ali na cruz, para que eu e você alcançássemos a vida eterna. Porque agora Jesus tem a chave da vida eterna. Jesus é que tem o poder
de fazer com que nós somos julgados para que nós alcancemos ou a vida eterna com o Pai, o reino dos céus, ou o inferno. Então ele fala que ele vai ressuscitar para julgar os vivos e os mortos. Ele vai ressuscitar para julgar os justos e os injustos. Então, meus irmãos, somente Jesus tem a vida. A vida que Ele tem para nos dar é a vida com abundância, é a vida eterna. Porque, meus irmãos, já foi dito também nesta noite, tudo que nós necessitamos está em Cristo Jesus. Às vezes nós passamos por dificuldades nessa vida, às vezes passamos por dores, por sofrimentos, vamos atrás de outras coisas, mas esquecemos de ir atrás do nosso Senhor Jesus. Se Ele é o dono da vida, se Ele é o nosso Criador, se Ele é o nosso Salvador, se Ele é que tem poder, meus irmãos, para nos conduzir ou para a vida eterna ou para o inferno. Muitas das vezes nós tememos até mesmo mal, tememos o mal, mas não temos temor ao nosso Deus. Pois, meus irmãos, nós temos que temer mais a Deus. Porque se Deus, que é Jesus, tem o poder de nos conduzir ou para o céu ou para o inferno, então é a Ele que nós temos que temer. E se nós temos que temer a Ele, nós temos que obedecer a Ele, obedecer a palavra, viver a palavra. Nós sabemos que é difícil viver a palavra, obedecer a palavra, mas como já foi dito nesta noite, nós temos que fazer o nosso sacrifício para o nosso Deus. Que sacrifício é esse? De a todo tempo nós nos consertarmos, a todo tempo nós nos esforçarmos para abandonar os pecados, para abandonar os erros, para que todo tempo nós venhamos oferecer, obras de arrependimento. O que quer dizer obras de arrependimento? Mostrar pelas nossas atitudes, pelas nossas condutas, que nós estamos arrependidos, para que assim Jesus venha olhar para nós: esse meu filho, esta minha filha está se esforçando para ser melhor. Eu sou com ele, eu sou com ela, eu faço na vida dele, eu faço na vida dela. E isso, meus irmãos, Jesus, ele vai se revelar poderosamente a você. Jesus, você levando uma vida de temor ao nosso Deus, buscando caminhar na verdade que é na palavra. Jesus, ele vai te abençoar, Jesus vai te dar paz, Jesus vai te dar alegria. É isso que Jesus faz em nossas vidas, Jesus. Então, esta é a fé que Paulo estava sustentando. A fé que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Para isso, meus irmãos, mais do que ouvir esta fé, é necessário crer, porque foi o que Paulo fez. Paulo demonstrou a verdadeira confissão de fé em Jesus. Por que Paulo confessou a verdadeira fé em Jesus? Porque, meus irmãos, Paulo, ele até mesmo preferiu sofrer por amor a Jesus. Paulo até mesmo preferiu dar a sua própria vida à morte por amor a Jesus. Pois, meus irmãos, não pense que é fácil você ser perseguido, não é fácil você ser escravizado ali por aqueles que te chicoteiam com a boca, aqueles que te chicoteiam com os olhos, aqueles que te chicoteiam até mesmo com pedras, batendo em você, querendo matar você. Paulo sofreu isso, mas ele sofreu por amor a Cristo. Quem de nós, a pergunta é, quem de nós estamos dispostos a viver essa verdadeira fé? E aqui eu falo, meus irmãos, não que para viver essa verdadeira fé é necessário nós passarmos por isso. Possa ser que um dia, os tempos, ninguém sabe o dia do amanhã, os tempos estão tão difíceis, Quem sabe nós até mesmo vamos passar por isso. Mas, meus irmãos, trazendo para a nossa realidade, o que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que para nós viver essa verdadeira fé, é que nós temos que falar de Jesus, independentemente se a pessoa que está ao nosso lado, ele não quer ouvir,
mas nós temos que falar, anunciar a palavra de Jesus. Nós não temos que estar escondendo a nossa fé. Nós não temos que também, meus irmãos, estar cada dia mais deixando nos levar pelo pecado, pois nós sabemos que o pecado nos afasta de Jesus. Então a verdadeira confissão de fé é você seguir a Jesus. Aqui também, meus irmãos, fala que para nós confessarmos a fé no nosso Cristo Jesus, nós temos que a todo tempo lembrar que Ele é o nosso Deus. Então, quando acontecer as provações, quando acontecer as dificuldades em nossas vidas, o sofrimento, nós venhamos lembrar de Jesus. A paz do Senhor, Deus abençoe, irmão. Nós venhamos lembrar de Jesus. Nós venhamos buscar socorro em Jesus, porque se nós esquecemos de Jesus, nós também estamos negando a fé em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, como já foi dito aqui nesta noite, mais do que nós falar, dizer eu creio em Jesus, nós temos que demonstrar a nossa fé em nossas atitudes. Vejam que Paulo, ele vai dizer acerca desta fé. Ele vai dizer o seguinte, em Atos 26, a partir do versículo 19, vai dizer: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, ou seja, morrer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então, meus irmãos, o que Paulo aqui está nos revelando nós temos que anunciar Jesus. E aqui veja que ele anunciou primeiramente Jesus a quem? Ao povo judeu. Mas depois ele levou também a palavra para os gentios. Então nós temos que confessar esta fé. Esta fé tem que ser confessada. Nós não podemos negar a nossa fé. Nós também não podemos negar a nossa fé em Cristo Jesus, meus irmãos, com as nossas atitudes, vivendo ainda pecados que já era para você já deixar na cruz, já era para você deixar esquecido. Nós também temos que confessar a nossa fé, meus irmãos, em Cristo, dando um bom testemunho de Jesus, para que todos venham ver Jesus em nós, para que quando nós passamos pelos tormentos, pelas dificuldades, nós não venhamos esquecer de Jesus, nós venhamos estar aos pés do nosso Senhor Jesus, buscando o socorro que Ele tem para nos dar. Então, meus irmãos, nesta noite reflita esta palavra que o Senhor Jesus trouxe aqui para os irmãos nesta noite. Mais do que você ouvir, mais do que você falar que confessa essa fé, Jesus quer a tua vida por inteiro. Jesus quer que você tenha a sua vida como sacrifício para Ele, para que assim você possa dar a Ele a melhor oferta, que é você, para que você possa dar a Ele a sua fé. Pois a palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer em João 14, versículo 1, vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Do versículo 6 vai dizer: disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No versículo 10 vai dizer: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus está dizendo: filho, filha, quem crê em mim, crê no Pai. Então nós temos que crer que Jesus
é Deus, Jesus é o Senhor. E aqui ele fala que as palavras que Jesus fala, ele não fala dele mesmo, é Jesus falando pelo próprio Deus, ou seja, é Deus, o Espírito de Deus falando através de Jesus. E ele fala: se você ainda não crê que Deus está em mim e eu estou em Deus, veja as obras. Ele nos convida a ver as obras. Se você lê a Bíblia e vê os milagres, as maravilhas que o Senhor Jesus fez, você vai confessar que Jesus verdadeiramente é Deus. Porque, meus irmãos, quem ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida e a vida eterna foi Jesus. Então, meus irmãos, é esta confissão que nós temos que ter, que Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. E esse caminho é que faz a gente cultuar ao nosso Deus. Esta é a nossa fé em Deus. Jesus é a verdade, é a palavra de Deus que nos leva à salvação. E Jesus é a vida, Ele tem vida para nos dar. O pecado leva à morte, mas Jesus leva a vida eterna e a vida com abundância. Então receba a palavra de Deus nesta noite. É esta palavra que o Senhor Jesus tem para te oferecer nesta noite. E que o Espírito Santo de Deus faça você guardar na tua alma, no teu coração esta palavra. Que mais do que você dizer eu creio em Deus, é as tuas obras, é as tuas atitudes, é a mudança de vida que Deus quer de mim e de você. Então atenta a isso, guarda. Deus, Ele quer você, Ele quer a tua vida como sacrifício, como oferta. Então, a todo tempo se esforce para andar nos caminhos do Senhor, se esforce para se consertar, tenha temor ao nosso Deus, para que assim, temendo a Deus, nós fazemos a vontade do Pai. Temendo a Deus, nós venhamos obedecer a palavra, seguir a palavra, para que assim nós sejamos cada dia mais agraciados pelo poder, pela graça do nosso Deus. Amém? Vamos estar orando, agradecendo.